Fala pessoal, boa noite. Começando mais uma live semanal aqui no Vivo no Comando. E dessa vez a gente vai falar sobre privatizações. Mas como eu sempre deixo o recado, a gente tem essa live semanal que acontece todas as quintas-feiras às 19 e 19 horas, tá? Sempre trazendo aí um tema relevante da semana ou algum fato importante para nós que somos investidores, tá? Então vamos lá. Vou falar de uma forma bem objetiva sobre privatizações e trazer o porquê de fato isso é bom do ponto de vista econômico, né? Porque aqui eu só vou falar a respeito disso. Falar sobre ponto de vista ideológico, político, não cabe a nós aqui no Vivo no Comando, porque a gente não está aqui para tratar disso. Então vamos lá, sem mais delongas, já para começar o que é de fato, né? Utilizando aí de um ponto de vista de dicionário mesmo, o que significa a privatização. Privatização é como se fosse uma espécie de venda que o governo, o estado, seja a federação, seja o estado ou município, ele vende alguma empresa pertencente a ele. Seja essa venda total, então passa todo o controle daquela empresa para o setor privado, ou uma venda parcial, que é o que na maioria das vezes acontece. Então o estado ele vende uma participação para uma empresa privada tomar conta e fazer todo o gerenciamento, enfim, conduzir essa empresa que antes pertencia a ela. Atrelado a isso, muitas privatizações acontecem com uma regulamentação ou uma desregulamentação daquele setor. E isso é muito importante, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente o porquê. Porque às vezes existiram, por exemplo, no passado, privatizações que deram errado porque não houve uma desregulamentação. Então não adiantou de nada ter passado o controle da empresa para o setor privado. E isso não adiantou, né? Não fez diferença nenhuma. Pelo contrário, foi quebrar, tá? Então, do ponto de vista aí, objetivo mesmo, né, do que está escrito, privatização é passar o controle da empresa, seja ela de qual esfera for, federação, dos estados ou dos municípios, para o controle do setor privado, tá? O que eu anotei aqui? Quais são os benefícios, tá? Vou trazer os benefícios atrelados à questão de mercado, questão econômica. Primeiro deles, abertura de mercado. Quando você consegue, por exemplo, fazer a privatização de uma estatal que é monopólio, né? Por exemplo, vou trazer alguns exemplos positivos aqui, mas já adiantando, a Telebrás, que era uma estatal aí que detinha o poder nacional de linhas telefônicas, quando você abre e desregulamenta, ou seja, você abre mais aquele setor, você tem outras empresas entrando e, consequentemente, você tem concorrência. Quando há concorrência, há diminuição de preços e também há melhoria de qualidade. Então, a privatização traz esse tipo de benefício. Você consegue uma produção maior, porque para ser bem sincero, as estatais elas não estão tão preocupadas com o lucro, né? Elas estão preocupadas mais em servir a população. Já as empresas privadas, elas precisam lucrar, porque senão elas não têm sentido em existir. E nesse lucrar, elas estão sempre produzindo, investindo, não tem a obrigação de fazer repasses, como acontece na maioria das estatais. Uma estatal repassa dinheiro para outra estatal para suprir aí algum déficit. Isso acontece muito, tá? E isso acaba levando a preços exorbitantes, como a gente está vendo de combustível, por exemplo, que ocorreu a interferência política por conta de corrupção. Então tudo isso acontece mais quando a empresa ela é totalmente estatal, porque não existe essa obrigatoriedade de se dar lucro, né? A obrigatoriedade de fazer com que dê certo, que acontece, por exemplo, no setor privado ou no controle privado de alguma empresa, tá? O outro benefício também seria o desafio, a liberação, né? Eu coloquei que desafoga o governo, mas seria, como se diz, um alento para o governo. Por quê? Conforme eu estou falando para vocês, só no ano de 2020 o governo gastou cerca de 20 bilhões de reais para cobrir empresa deficitária, ou seja, empresa que estava dando prejuízo e precisava de dinheiro para arcar com aqueles salários, com aquela produção, com os investimentos que já eram programados. E esses 20 bilhões estão saindo de onde?
estão saindo do nosso bolso, estão deixando de ser gastos em saúde, educação, nas coisas básicas, né, infraestrutura. Tudo isso impacta de fato na nossa vida. Então a privatização ela auxilia nisso porque ela tem por obrigação que dar lucro, como eu disse, senão não faz sentido ela existir. E empresas públicas, né, em sua maioria, como elas não têm essa preocupação, os funcionários não se preocupam muito, né? Existe esse problema no serviço público, porque o seu salário está garantido e nunca vai existir o não pagamento, porque sempre vão existir impostos. Por mais que aquela empresa não está dando lucro, né? Porque no setor privado, se uma empresa não dá lucro, o funcionário já começa a se preocupar, porque se não está dando lucro, não vai ter dinheiro para pagar salário. Na estatal é diferente, porque a estatal ela pode ser coberta pelo dinheiro do Tesouro, o Tesouro Nacional, que é para onde vão os impostos que a gente paga. Então, eles não estão preocupados, a produção ela é bem menor, os investimentos são bem menores porque os investimentos saem também do Tesouro Nacional para aquela estatal. Eu vou trazer aqui os exemplos para vocês terem uma ideia. Começar com o exemplo da Telebrás, questão de investimento. O que eu peguei aqui? Ó? O investimento, na média, quando era só estatal da Telebrás, era de em torno de 2,4 bilhões de reais por ano. E isso vinha do Tesouro Nacional. Por que isso é complicado? Porque o governo ele tem outros gastos, ele precisa gastar com outras estatais e gastar com outras coisas, como eu disse, saúde, educação, infraestrutura, outras coisas que o governo precisa prover aí para as pessoas. Então, ele só consegue aquilo e se ele colocar muito, vem pressão política para derrubar aquele investimento gigante, porque existe um outro setor e existe toda uma outra discussão que acho que não vale a pena a gente entrar aqui. Quando passou para o setor privado, a média de investimento foi de 16 bilhões de reais por ano. Mas de onde estava saindo esse dinheiro? Dela própria. Tá? Por quê? Porque começou a dar lucro. Olha só, no início, quando existia a questão da Telebrás, existiam pessoas aí, para você, por exemplo, ter uma linha telefônica, e quem é mais antigo sabe dessa história, né? Eu não peguei muito bem, não é que eu sou muito novo não, mas eu não lembro muito bem disso. Uma linha telefônica custava cerca de $1.000 e ela demorava por volta aí de 1 a 2 anos para ser instalada. Existia até aluguel de linhas telefônicas, né? E existia um custo muito alto para se manter. E a Telebrás era a única que detinha o poder de oferecer essas linhas telefônicas. Quando ela foi aberta, ou seja, ela se privatizou e desregulamentou o setor, entraram várias outras, como a gente tem várias outras companhias que já existiram e as que existem. Hoje, uma linha telefônica é totalmente de graça e você tem a instalação aí em coisa de poucos segundos. Então, a privatização ela auxiliou nisso. Ela gerou concorrência por conta da desregulamentação, aumentou qualidade, ou seja, não existia mais. Teve a redução de preço, porque antes era $1.000 uma linha telefônica, então teve a redução de preço, hoje é praticamente zero. E também melhoria de qualidade, porque antes demorava 1 a 2 anos para você conseguir a instalação da sua linha, e hoje já é feito de forma instantânea. Então tudo isso auxilia quando se passa para o setor privado, tá? Só para complementar os exemplos que eu peguei da Vale também, que é uma muito conhecida aí, de todos os brasileiros, né? Ela foi privatizada também parcialmente, não foi privatizada em sua totalidade. E ela teve aqui, ó, na questão de produção, desde 1996, quando ocorreu a privatização dela, ela produzia cerca de 174 milhões de toneladas. E depois ela passou, o último dado aqui de 2006, que seriam 10 anos a mais. Ela estava batendo 317 milhões de toneladas de minério de ferro e aço, né? Então, mais que dobrou. E por que isso? Por conta do setor privado que entra, então você muda todo o quadro de funcionários, como eu já expliquei. Você muda toda a produtividade, muda o investimento, não existe mais arrecadação governamental para suprir, então você desafoga o Tesouro Nacional também. Então existe uma série de benefícios. Quais que seriam os prejuízos de uma privatização?
Eu até procurei, até fiz pesquisa com alguns amigos, mas o que mais pega mesmo é a questão quando a privatização ela gera aumento de preço. Por exemplo, privatização de rodovias. Existe ali o pedágio que você precisa pagar. Mas eu acho que isso é muito pouco quando você olha para uma questão de qualidade de serviço. Porque, por exemplo, uma vez eu vi uma reportagem, um telejornal local aqui, em que tinham aumentado o valor da tarifa de passagem de ônibus, né, transporte público. E aí perguntaram a um senhor, uma entrevista ao vivo, falou, não, o que o senhor está achando do aumento da passagem? E se eu não me engano, na época era R$ 3 a passagem, estava subindo para 3,20, alguma coisa assim. Aí ele foi bem sucinto, ele disse, não, por mim poderia ser R$ 15, desde que funcionasse, desde que tivesse qualidade. E isso ficou na minha memória. E de fato, a gente não tem. Se for um produto bom, a gente não se preocupa muito com o preço, porque aquilo vai trazer qualidade de vida para você. E no final das contas é só isso que a gente quer. Né? Então, existe sim, nesses casos de privatizações, no caso de rodovias, existem outras concessões também que o governo faz, que existe esse aumento de custo. Né? Antes já era custeado aí pelo seu IPVA, que você paga do seu carro, e agora você vai ter que pagar pedágio. Mas pelo menos está funcionando, pelo menos tem assistência 24 horas, pelo menos tem estradas boas e bem reparadas, estradas aí que fazem sentido ou fazem valer o dinheiro que você está pagando. Então eu não considero muito como prejuízo esse tipo de custo, tá? Outro exemplo, por exemplo, sendo redundante, é a questão da Petrobras, por exemplo. A Petrobras ela tem teoricamente um monopólio de petróleo no Brasil. Então é muito difícil abaixar preço de combustível aqui, muito difícil. Agora, se você consegue fazer uma privatização que seja parcial e desregulamentar, ou seja, conseguir trazer outras empresas para cá, você gera concorrência, e a concorrência gera aumento de qualidade e automaticamente aí uma redução de preços também. Por mais que seja pequeno, mas já faz um impacto muito grande aí no bolso de nós consumidores, tá? Um outro ponto que eu anotei aqui. O que é bom para nós que somos investidores? Porque a gente está falando de privatizações e tal, você entendeu, mas o que a gente pode utilizar de fato mesmo, de forma objetiva, para nós aqui no Vivo no Comando, nós que somos investidores? Privatização seria bom ou ruim para investidores? É bom, é ótimo, para investidores é ótimo. Por quê? Algumas das coisas. Você desafoga o governo. Então, se você desafoga o governo, você tem um governo que está conseguindo ser mais sadio. E isso faz com que seja atrativo para investidores de fora. E se o país é atrativo para investidores de fora, ou seja, tem um governo saudável ou presumidamente saudável, faz com que as empresas daqui sejam valorizadas. E se as empresas daqui, os ativos são valorizados, automaticamente a gente está ficando mais rico, né? Nós que somos sócios. Esse é um dos pontos. Se você privatiza com uma desregulamentação, né, precisa estudar muito bem isso, verificar muito bem isso, você consegue, por exemplo, ter mais concorrência, né? Tem mais empresas. Então, por exemplo, se você tem somente a Petrobras, que é teoricamente um monopólio no Brasil, né, para investir no ramo de petróleo, agora você vai ter mais 3. Tá? Que vão trabalhar da mesma forma que a Petrobras dentro do Brasil. Então você tem mais empresas para diversificar o seu patrimônio naquele ramo que aquela empresa ali atua. Também aumentando as empresas, aumenta a concorrência, aumenta a qualidade. E se aumenta a qualidade, também se você investe naquela empresa que está sendo privatizada, ela está melhorando a qualidade, ela está melhorando-se, né? Ela está aumentando o seu patrimônio, aumentando o seu valor, o seu valuation. E tudo isso é melhor para a gente, porque se ela está aumentando o valor dela, automaticamente a gente está ficando mais rico também. Quando se privatiza, como você viu nos exemplos, nas privatizações que sejam boas, né, com regulamentações ou desregulamentações que sejam atrativas, a gente tem aumento de produção, aumento de investimento dentro da empresa. Tudo isso faz com que ela cresça. Quanto mais elas crescem, melhor para a gente, porque a gente fica mais rico, né? As empresas estão crescendo, a gente é sócio, a gente vai estar crescendo junto. Esses são alguns pontos, né? Mas enfim,
acho que ficou bem claro aí, a gente já está com um tempinho bacana. Quis passar aí o que, que é, quais são os benefícios, alguns exemplos, alguns prejuízos, o que, que é bom para a gente ou não. E algumas pessoas me perguntaram, de fato, antes de elaborar esse tema, se eu era a favor ou não de privatização. E olhando por um ponto de vista econômico, sim, eu sou a favor, mas desde que o conjunto da obra ele seja positivo. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma privatização de uma empresa, mas a regulamentação ela não muda, regulamentação quando eu falo é regulamento mesmo do governo, né? Ou outro ponto, por exemplo, se vai haver uma privatização parcial de uma empresa estatal, mas ainda vai haver o controle muito excessivo do Estado dentro da empresa, também não é muito interessante. Dependendo do ramo também, por exemplo, a gente tem aí a privatização de algumas empresas de saneamento. Aqui no meu estado a gente teve a Celg, a antiga Celg, que virou Enel. Também não é uma empresa muito boa para se investir, por mais que foi privatizada, porque é um ramo que dá muito problema, tem muita interferência do governo, porque a tarifa sobe, é processo toda hora, Ministério Público em cima, Procon em cima, então dificulta muito o gerenciamento desse tipo de empresa. Então depende muito se a privatização vai ser boa ou não, depende do ramo, da regulamentação, depende da concorrência, quais são as expectativas de mercado. Por exemplo, a privatização da Petrobras, dependendo do conjunto da obra, pode ser muito boa sim para o Brasil, porque a gente vai ter aí diminuição dos preços de combustível, a gente vai ter um gerenciamento, né, uma governança que não seja apenas política, né? E a gente viu que ultimamente a governança política da Petrobras fez com que muitos ficassem bilionários, né? Ficassem bilionários e a Petrobras ficasse uma empresa totalmente deficitária, totalmente em prejuízo. Então, depende muito, depende muito. Eu sou a favor, sim, do ponto de vista econômico, porque é bom para os investidores, é bom para o país, é bom para a população que vai ter um serviço de qualidade, mas depende muito do conjunto da obra por conta desses exemplos que eu falei, tá? Bom, então eu acho que é isso. A gente, como eu disse, estava com um tempo bacana aí de live já. Se ficou alguma dúvida, só mandar aí no direct. Se você tem uma opinião contrária à minha, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, manda também. Eu vou estar disponível aqui, totalmente aberto para poder responder, tá? Para você que chegou aí na metade, para você que chegou também no final, não se preocupe. Ou para você que assistiu tudo, mas quer rever, essas lives sempre ficam gravadas aí, disponíveis aqui no nosso feed no Instagram, lá no Facebook, também no YouTube e também no nosso site. Eu também subo esse vídeo lá, essa live lá, para as pessoas poderem acompanhar, tá bom? Bom, então acho que é isso. Finalizando a nossa live, agradeço aí a todos que participaram, a todos que deixaram uma palminha, um gostei aí. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo bastante conteúdo por aqui, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê na próxima live semanal, na próxima quinta-feira, às 19h19.